Sábado e domingo não é dia de conversarmos sobre políticas, sobre políticos e sobre doenças. Hoje é dia de conversar com o tempo, contar casos e causos de tempos que não voltam mais. E o assunto de hoje é o Cine Pompeia. Fora do circuito monopolizado, a Pompeia, em Belo Horizonte, também tinha o seu cinema, propriedade dos padres capuchinhos. Era um pequeno e simples salão debaixo do altar principal da matriz de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Lá também tinha muitos teatros, a gente fazia muita peça teatral. Cabiam nele cerca de 300 pessoas. Eram 2 fileiras de bancos de igreja, assento duro, sem almofada. Passaram pela gerência do cinema pessoas dedicadas como Raimundo Bicalho, o Fernando, o Virgílio e o Jair. Os padres não administravam o negócio, apenas recebiam o dinheiro dos ingressos e censuravam o que ia passar. Em quase todas as sessões, sempre havia um padre assistindo. Às vezes, a censura era ali mesmo, ao vivo, na hora da exibição dos filmes. Se havia alguma cena mais forte, tipo um beijo prolongado, ou uma mulher em trajes íntimos, ou simulando uma troca de roupas, era comum o padre colocar a mão na frente do projetor. Era aquele berreiro, dos espectadores, que logo se fazia silêncio ao ver que não fora a barbeiragem do exibidor do filme, e sim iniciativa do padre. E cadê coragem para protestar? Quando muito, um resmungo, um lamento baixinho. Afinal, quem dava as ordens no bairro eram os capuchinhos. Eu gostava de contar, interpretar as cenas para os outros que não podiam ver todos os episódios, os seriados. Aos sábados, especialmente, antes das sessões, eu sentava num canto do cinema e, tendo em volta várias pessoas, casais de namorados e amigos, ficava cerca de meia hora contando tudo o que tinha acontecido nos episódios de terça e quinta-feira. Era um modo dos frequentadores acompanharem a sequência dos seriados, igual novela. Entre essas pessoas, recordo-me muito bem do Zé Bagunça, barbeiro do bairro, e sua noiva na época, que eram figuras constantes na roda de ouvintes. Era um ritual que se repetia semanalmente. As pessoas já sabiam que naquele dia eu as estava esperando sentado no mesmo lugar. De tanto frequentar o cinema, acabei convencendo o Raimundo, que era o gerente na época, a me aceitar como voluntário. Ofereci para ficar na cabine de exibição, ajudando em pequenas coisas, trocando rolos de filmes, trocando lâmpadas do projetor que sempre queimavam durante a exibição, emendando filmes que rebentavam e paravam a sessão. Isso tudo sem receber nada, apenas o direito e o prazer de poder ver todos os filmes. Naquele tempo, eram seriados que empolgavam a gente, divididos em episódios, que também duravam meses. Eram exibidos 1 ou 2 vezes por semana, e as pessoas acompanhavam o interesse, o desenrolar das histórias. Drama, aventura, suspense, era um enredo, e sempre vencia o bem, um mocinho contra o índio ou contra o bandido. Eram os valores morais da época. Nos cinemas de bairro, naquela época, cada sessão tinha na abertura um pequeno jornal de notícias, depois um desenho animado da Disney e um episódio do seriado e, finalmente, o filme de longa-metragem do dia ou da semana. Os principais seriados daquela época eram Os Perigos de Nhoca, o Zorro, estilo faroeste com Clayton Moore, Flash Gordon no planeta Marte. Era uma ficção que previa avanços tecnológicos acontecidos neste século, agora mesmo. Os anos passavam
Mesmo lentamente, e novas tecnologias chegavam e os amantes de cinema lá do bairro da Pompeia reivindicavam mais conforto e estrutura melhor. Diante do avanço tecnológico e das exigências dos frequentadores, os padres capuchinhos resolveram então construir um novo cinema ao lado do velho salão. Frei Fidelis era o vigário e tomou a incumbência de enfrentar o desafio. Uma construção moderna, cadeiras próprias de cinema, embora não estofadas. Antes também eram bancos de igreja, e com as novas tecnologias de exibição disponíveis, como o VistaVisio e a tela grande do CinemaScope, quase 2 vezes maior do que o normal. A inauguração do Cine Pompeia foi no dia 15 de dezembro de 1959, uma festa entre os amantes da sétima arte na Pompeia. Era o progresso do cinema chegando aos bairros. E como não podia deixar de ser, eu estava lá, primeiro da fila, inteiramente envolvido no projeto. Como eu era viciado em cinema, o Frei Clemente me deu a bomboniere para tomar conta. E como eu gostava de escrever poesias também, durante alguns anos, um quadro grande, emoldurado pelo Frei Clemente, foi colocado na parede do lado de dentro da bomboniere e chamava a atenção dos fregueses para curtir bem os filmes. Ainda me lembro de 2 estrofes que tinha nesse quadro. Era o seguinte: quando entrares no cinema, preste muita atenção. Encha os bolsos de bala para não ter decepção. Pois se o filme for ruim, monótono e sem enredo, se você não tiver balas, acaba chupando o dedo. Inesquecíveis os filmes que passaram pelas nossas mãos e pela nossa seleção naqueles românticos anos 60. A Ponte do Rio Kwai, A um Passo da Eternidade, 7 Homens e um Destino, Pistoleiro do Entardecer, Os Brutos Também Amam, são alguns dos filmes que valem a pena ser lembrados. Filmes que tinham censura de 18 anos naquela época não eram de mulher pelada, nem sexo explícito, ou então extrema violência, não. Eram quase sempre aqueles filmes que mostravam beijos prolongados, algumas poucas pernas de fora, e raríssimas vezes uma mulher nua, e mesmo assim de longe, apenas o vulto. Proibiam-se os filmes naquela época mais pelas cenas que elas poderiam sugerir, poderiam provocar e estimular a imaginação do espectador. Este e outros casos estão no livro de minha autoria, No Tempo dos Capuchinhos. Muito obrigado.